No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esse bolo Red Velvet que é delicioso e que faz muito sucesso no final do ano. Vamos lá então, pôr a mão na massa e fazer esse bolo Red Velvet, que é sucesso nas festas natalinas. Esse bolo ele fica lindo em qualquer mesa de Natal. Então eu escolhi essa receita com todo carinho para você já lucrar agora nessa data comemorativa. Aqui eu separei todos os ingredientes e eu vou falar aqui um pouquinho desses ingredientes. Aqui eu tenho 150 gramas de ovos, aqui eu tenho 80 gramas de óleo, 150 gramas de açúcar, 250 gramas de trigo, 20 gramas de chocolate, 20 gramas de amido de milho. Aqui eu tenho o leiteio, ou você também pode usar o buttermilk, o fermento. Aqui eu tenho a essência de baunilha e aqui eu tenho o corante. O corante eu uso vermelho Natal da FAB. Corante em gel. Eu sempre usei esse corante aqui, porque ele é muito mais fácil de você achar para comprar em relação ao em pó, tá? Se aí na sua cidade for fácil você comprar o corante em pó da Gran Chef, esse ó é excelente, mas eu nunca tive essa oportunidade. Então os meus bolos eu sempre fiz com esse corante aqui, ó, em gel, vermelho Natal. Se você escolher o vermelho morango, não vai ficar com essa cor tão linda igual o vermelho Natal. Vou falar aqui dos principais ingredientes dessa receita. Aqui eu tenho os ovos, 150 gramas. Ovos frescos do tipo grande. Cada ovo ele tem um peso de 50 gramas aproximadamente. Então, se por um acaso você comprou um ovo menor, você vai precisar de 150 gramas. Como você vai fazer? Você vai quebrar ali os 4 ovos, né? E você vai bater. Depois que você bater, você vai retirar só a quantidade que você precisa, 150 gramas, certo? O ovo ele serve para dar mais estrutura no seu bolo, já que ele é rico em proteína. A gema contém uma gordura, então ele compõe aí essa parte da proteína e da gordura. Aqui eu tenho óleo, eu uso óleo de girassol, eu acho o sabor mais suave. Mas você também pode usar um óleo de soja, um óleo de canola, um óleo de milho, o óleo da sua preferência. Para esse bolo, eu acho muito mais suave. Esse bolo é um bolo chique, né? É simples, mas ele é chique, sofisticado. Então eu uso o óleo de girassol, eu prefiro. Aqui eu tenho o amido de milho. O amido de milho, ele não contém glúten, então ele vai trazer mais maciez para minha massa, vai ficar um bolo mais macio. Aqui eu tenho o leiteio, ou você também pode usar o buttermilk. Esse leiteio, ele é um líquido rico em acidez. Então, esse ácido, ao reagir com os outros ingredientes, ele vai acentuar a cor do nosso bolo, além do sabor. Vai ficar fofinho essa massa vermelho aveludada, saborosa. O chocolate também vai ajudar a intensificar a cor, além do sabor. Aqui eu tenho a farinha de trigo. E a farinha de trigo, ela, quanto menos proteína você escolher, é melhor para fazer os bolos. Farinhas do tipo 1. Por quê? Porque a farinha, ela contém proteína. E a proteína, quando ela se junta com a água e a ação mecânica, que é de bater, do liquidificador, da batedeira ou até mesmo a mão, ela vai desenvolver glúten. E esse glúten deixa nossos bolos solados, eles não crescem o suficiente. O açúcar, eu tô
usando açúcar cristal. Mas se você tiver açúcar refinado, você pode usar açúcar refinado. Por quê? Porque os grânulos são menores, ele vai dissolver na sua massa e a sua massa vai ficar ainda mais fofa em relação ao açúcar cristal. O corante, que vai trazer a cor, a essência de baunilha, que vai dar um gostinho diferenciado, o sal para acentuar mais aí o doce e os outros ingredientes, e aqui eu tenho fermento químico em pó. Eu não uso farinha com fermento, porque eu usando separado, eu sei exatamente a quantidade de fermento que eu tô colocando no meu bolo. Outra coisa que eu vou falar pra vocês, Jo, eu não tenho leitelho. Eu estou fazendo com leitelho porque eu tenho leitelho aqui. Mas se você não tiver contato com ninguém que prepara manteiga, iogurte grego e outros derivados do leite para sobrar esse derivado do leite, que é o leitelho, o que você vai fazer? Você vai pegar 230 gramas de leite, você vai mornar, temperatura de mamadeira. Qual que é a temperatura de mamadeira? Aquela que você vai dar para uma criança e ela vai mamar sem se queimar. Então você vai colocar o dedo, ela vai estar morninha. E você vai colocar um ácido. Esse ácido pode ser o limão ou o vinagre. Esse ácido, quando colocado, ele vai reagir ali com o leite e vai ficar talhadinho. Esse leite talhadinho já é o buttermilk e você pode usar nas preparações do seu bolo. Eu gosto de fazer o buttermilk, esperar uns 10 minutinhos e depois eu já começo a fazer o meu bolo. Então eu recomendo que você faça aqui o buttermilk enquanto você prepara os outros ingredientes, unta a forma. Depois você já pode fazer aí a preparação dos seus bolos. Certinho? Jo, não tenho leiteio, não tenho buttermilk. O que eu posso usar? O iogurte natural, tá? Porque esse bolo tem que ter um ácido para ele poder reagir com os outros ingredientes, para dar mais sabor nesse bolo, o sabor característico mesmo do Red Velvet e para acentuar essa cor maravilhosa que é este bolo. Então vamos lá. A massa. Aqui está o meu liquidificador. Esse liquidificador aqui é um liquidificador mais simples que eu tenho e que eu gosto de trabalhar com ele. Esse bolo, como vocês sabem, no meu curso, todos os bolos é fácil de preparar. Então é pelo método de adição. O que é um método de adição? É um método que você vai misturar todos os ingredientes e vai bater. Assim também com este bolo Red Velvet. Pode bater na batedeira? Pode. Pode bater a mão? Pode. Pode bater no liquidificador? Pode. Só não pode ficar sem fazer e sem lucrar neste Natal. Tá bom? Vamos lá. Liquidificador em mãos. Eu vou colocar aqui os ovos. Eu sempre gosto de colocar primeiro os líquidos. Tá bom? Porque se eu coloco lá logo o açúcar em contato com a hélice, na hora de dar a primeira puxada ali, para misturar, ele puxa pesado. Então eu gosto de colocar os líquidos primeiro. Vou colocar aqui o açúcar. Eu gosto de colocar esses 3 ingredientes e colocar para bater, para ficar aquela emulsão grossa, tá bom? Então vamos colocar lá para bater.
aproximadamente 1 minuto. E agora nós vamos acrescentar os outros ingredientes líquidos. Eu vou ligar o liquidificador. Com o liquidificador ligado, eu vou acrescentar o leiteiro ou buttermilk que você vai fazer, a essência de baunilha e o corante em gel com o liquidificador ligado. Enquanto vai batendo aqui, eu vou misturar os ingredientes secos. Ingredientes secos: chocolate, farinha de trigo, amido de milho e o fermento. Beleza? Agora, como eu falei, eu vou misturar os ingredientes secos. O leite em pó, a maisena, o fermento. Esses ingredientes aqui, eles não contêm glúten, então eu vou colocar no liquidificador, vou ligar o liquidificador, então eu vou colocar no liquidificador, vou ligar e vou deixar misturar. Não vou misturar a farinha agora, porque lembra? A farinha contém glúten e quando adicionada junto com o líquido e a ação mecânica, vai desenvolver esse glúten e a gente não quer isso, quer um bolo fofinho. Deixa eu aqui, porque agora, com o liquidificador ligado, eu vou adicionando a farinha aos poucos. No final, quando o liquidificador pesar, eu vou pulsar. Somente bater a farinha até misturar. Prontinha a nossa massa. Olha que massa linda. A massa do Red Velvet, a minha massa, ela é assim mesmo, ó, mais líquida. Gente, olha que cor linda. Vamos ver. Aqui eu escolhi duas formas. Essa forma aqui é uma forma suíça trabalhada. Suíça é essa que tem aqui, ó, o furo no meio.
Ela tem 19 centímetros, você medindo aqui de borda a borda, e 7 centímetros de altura. Essa daqui é a piscininha. Ela tem 19 centímetros aqui na boca e também 7 centímetros de altura. Ela tem 19 centímetros aqui na boca e 6 centímetros e meio de altura. Agora eu vou dividir a massa. Essa massa rende 2 bolos, então eu vou dividir a massa nessas duas formas. Olha que linda essa massa, gente. Agora, eu vou levar ao forno. Olha, que massa mais linda, olha. Agora, eu vou levar ao forno. A massa Red Velvet, ela tem que assar em uma temperatura de 150 graus. Não pode deixar passar do tempo de assar, porque essa massa ela vai ficar marrom, não vai ficar vermelho, aveludado, lindo igual a gente quer. Então, essa dica, guarda aí, dica de ouro. Não pode deixar passar o tempo de forno. Então, cuida das massas do bolo Red Velvet lá enquanto assa. No meu forno, essa massa vai assar a 150 graus por aproximadamente 30 minutos.